Um bom dia para você que nos assiste. Hoje nossa lição está toda cor de rosa, porque daqui uns dias vai vir um dia muito especial que é o Dia da Mulher. Então hoje, mulheres muito especiais, muito bem arrumadas hoje, vão representar a Deus, passando a lição da Escola Sabatina para você que nos assiste. Bom, vamos lá. Para você nos acompanhar, você pode acompanhar a Escola Sabatina Interativa pelo facebook.com, a nossa página é /ESI Curitiba. Tem também o e-mail que é esi@iasdecentral.org.br. E a lição também tem se você quiser acompanhar e ter acesso a esse conteúdo que a gente vai passar hoje, é pelo site da Casa Publicadora Brasileira, que é o cpb.com.br. E agora eu vou apresentar para vocês as nossas amigas que estão aqui para acompanhar. Jaqueline, minha amiga, que é da Igreja do Portão. Tem também a Mônica Bravo. Tem Simone. Obrigada. Mônica Pellini. Mônica Pellini. Tem a Mônica Pellini Simone e a Simone, desculpa. Estou estagiária aqui hoje, é assim mesmo. E também a nossa querida Rosana, que já é de casa, Rosana Pontes. Então vamos lá. A lição dessa semana tem assim, vários assuntos muito especiais. Não tem como falar só de um assunto, inclusive porque Provérbios, ele é cheio de dicas, né? Então a lição dessa semana vai falar sobre vários assuntos. E vou passar para a Rosana a palavra para ela começar a dar a introdução para a gente sobre que assuntos são esses. Feliz Dia da Mulher para você que nos ouve. E também comemoramos também, Carol, o Dia Internacional da Oração. Quem vos fala é a Carol, que sempre vem nos ajudar na lição. Seja bem-vinda também. Nós vamos falar hoje sobre Por Trás da Máscara. O nosso versuário de hoje diz: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Mas antes mesmo de começarmos uma lição tão profunda, cheia de temas tão maravilhosos, não poderíamos começar sem abençoar a sua vida. E é por isso que nós vamos pedir que a Jaque, a nossa convidada especial, eleve a Deus uma pequena prece e então falamos mais um pouco com vocês. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia maravilhoso, teu santo sábado. Pai, até aqui nós aprendemos que o Senhor é a sabedoria. Então pedimos que esteja aqui ao nosso lado para que possamos compreender esses temas maravilhosos que o Senhor nos mostrou durante a semana. E que realmente possamos refletir se não estamos nos escondendo por trás de alguma máscara. Abençoa-nos, conduz com teu Santo Espírito esta lição. Em teu santo nome, amém. A lição dessa semana vem falando sobre máscaras, mas ela abre um parênteses no começo falando sobre a deslumbrante serpente que trazia palavras suaves e falava com Eva. Eu não sei se vocês concordam comigo, Mônica, Simone, Jaque e Carol, mas nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós falamos. Não só com o que dizemos aos outros, mas a lição diz com a nossa maneira de interpretar o que os outros dizem. Talvez a mensagem desta semana possa ser resumida desta forma: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pensar que Eva caiu no conto da serpente porque ela ouviu. Ela se afastou de Adão, ela ficou dando vazão ao que o seu lobo frontal fosse comunicado com aquele papo bom da serpente. E é por isso que ela caiu. Aí fiquemos atentas, nós mulheres e homens também, para que nós saibamos ouvir, saibamos falar e principalmente interpretar. E a lição cai logo depois no mistério de Deus, mas antes a Simone quer falar alguma coisa pra gente? É interessante porque a lição ela traz 3 tipos de palavra, né? Na introdução. Palavras mentirosas, ok. Palavras mentirosas, né? Rapidinho ninguém quer. Você percebe que uma pessoa está mentindo, você não, né? Você já naturalmente se afasta. Mas aí vem uma outra palavra, que é palavras lisonjeiras, ou seja, quem que não gosta de um, né? De um elogio, de um, né? Daquele papo, né? E palavras bonitas. Ou seja, então, é o cuidado que a gente tem que ter, qual a intenção que está por trás desses 3 tipos de palavras, né, Rosana? Sim, muito bem colocado. E logo nós vamos para os mistérios de Deus. O mistério de Deus existe, Mônica? O que é isso na lição hoje, esse tema tão diferente? Com certeza. É muito difícil para a gente compreender a Deus totalmente. E talvez um dia, no céu, com a mente restaurada, a gente consiga entender, né? Mas hoje em dia realmente é muito difícil. Eu vejo assim, e eu tinha essa dúvida
quando eu era mais nova, e eu como professora, eu vejo que alguns alunos meus têm essa dúvida, fala assim, da onde que Deus vem, né? A nossa mente, ela é criada sempre para um início e para um fim, né? A gente se detém ao tempo, se detém aos dias, né? E Deus, se você pensa, Deus eterno, né? Totalmente assim, uma pessoa, um ser, né, que sempre existiu e sempre vai existir, é muito além da nossa compreensão, né? Eu acho que realmente a gente nunca vai conseguir entender isso aqui nessa terra. Mas eu queria ler um versículo que até a lição não menciona, mas que eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente, que está em Deuteronômios 29, 29, que diz assim, ó: há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é a sua lei para nós e para os nossos descendentes para sempre. Então, aquilo que é para a gente saber, Deus revelou. E eu fico pensando que é uma proteção até divina que a gente não saiba de todas as coisas, né? Se você vê uma criança, se você vai explicar determinadas coisas para uma criança, vai estar além da compreensão dela e você tem que adequar conforme a faixa etária dela e o nível do entendimento dela. E eu acho que é a mesma coisa que é para Deus em relação a nós. Eu vi uma aplicação muito interessante de um homem que estava colocando a água do oceano dentro de uma conchinha. E um rapaz, né, que estava junto com ele, falou assim, mas o que você está fazendo? Ele falou assim, estou colocando o oceano dentro dessa conchinha. Ele falou, mas isso é um absurdo, nunca vai caber o oceano aí dentro dessa conchinha. Ele falou, é a mesma coisa. Todo o oceano de entendimento de coisas que não são reveladas, para nós é como se a nossa mente fosse essa conchinha. Uhum. E Deus só vai permitir que caiba a água que cabe dentro daquela conchinha. Então, a gente tem que, essa na realidade é o viver pela fé, né? De a gente acreditar que aquilo que Deus tem para nós é aquilo do nível do nosso conhecimento e é o suficiente para que a gente possa viver bem nessa terra. Perfeito. A lição fala um pouquinho sobre verdade, Simone. Parece que aquilo que é verdade para um não é para o outro. Será que a gente tem que submeter o nosso ponto de vista a um ponto só? Essa coisa de o insensato passar como sábio realmente existe? É muito interessante, porque assim, como a Mônica colocou, né? É como se fosse uma conchinha. Então, Deus dá conhecimento a gente de acordo com aquilo que a gente tem condição de absorver. Mas muitas vezes nós pegamos essa nossa conchinha e achamos que todo o universo, todo o conhecimento se cabe ali, né? Uhum. Se concentra ali. E a gente acha assim que existem verdades culturais, por exemplo, Rosana. Sim. Então vamos pensar, você morou fora do país, então você encontrou uma cultura diferente. Então coisas que para nós aqui fazem parte da nossa cultura, mas em outros lugares não faz parte da cultura, né? Nós podemos citar, às vezes, vestimenta, às vezes nós podemos citar forma de agir, enfim. Isso é uma coisa. Verdade da palavra de Deus é outra coisa, né? E às vezes a gente quer relativizar todas essas coisas achando que é ok, né? Em função do respeito da vivência em comunidade que a gente tem, né? Ok, eu vou respeitar você como indivíduo, seus pensamentos, né? O que você pensa, mas a gente tem a tendência de relativizar tudo, inclusive a verdade de Deus, né? E a lição diz, né, quando ela fala do insensato, e a Bíblia ela traz um exemplo assim, um tanto quanto nojento, um tanto quanto, né, que você lê, você fala, eca, né? Que é o do cachorro. Né? O cachorro, ele passa mal, ele vomita e ele faz o quê? Ele come ele de novo. Então, né, é algo pra gente que é extremamente repulsivo. Mas, se nós formos ver, é exatamente isso o exemplo que Deus deu do insensato. Ou seja, o insensato acreditar que aquilo que ele pensa é a verdade absoluta, nós nos limitamos muito ao que nós não sabemos, ao que nós não conhecemos. Né? Como você disse, a criança. A criança sabe todas as coisas? Não sabe todas as coisas, né? Uma criança, quem é pai, quem é mãe é que sabe, né? Criança pequenininha, ela olha lá a tampa do forno, né? Vê a chama brilhante, o que ela quer fazer?
Por a mão, né? Ela quer pôr a mão, né? Ela não sabe que aquilo ali vai queimar, a consequência que aquilo ali vai trazer. Então, nós somos como crianças mesmo, né? Então, muitas vezes nós achamos que, como alguns aspectos são diferentes para as pessoas, nós queremos aplicar isso, é cômodo para nós aplicarmos isso, a verdade da palavra de Deus. E a lição diz que essa ideia não é, né, achar que o que é certo aos nossos próprios olhos não é nova. Isso aí já vem, né? De muito tempo. De muito tempo, desde o início do pecado é que Satanás colocou. Você falou sobre a questão da verdade ser relativa, né? Hoje a gente vive assim, ó. A última geração de jovens que veio, ela tem a tendência de olhar as coisas com superficialidade. Ela olha, ela tá com dúvida de alguma coisa, ela vai no Google, ela pesquisa alguma coisa por cima, e o que acontece? Por ela não se aprofundar nos assuntos, e principalmente biblicamente falando, que se alguém vier e falar alguma coisa com eloquência, ela passa a acreditar que o que a outra pessoa está falando é verdade. Você entendeu? Então, outro perigo do insensato. Ela está sendo insensata assim como todos nós. A tendência é, não, o pastor falou dessa forma, então eu acredito que é a verdade. E não procurar buscar, que daí já entra no assunto da preguiça, né? Preguiça, gente. História de Justo preguiça. comigo. Preguiça. Caiu pra já. Olha, Perguntou, quando por eu que vi aqui comigo? preguiçoso, eu falei, Rosana, por favor, deixa eu falar sobre outra coisa. Na verdade, porque isso aqui me atingiu muito, gente. Então, vamos lá em Provérbios. Abre lá. Capítulo 26, versículo 13 ao 16. Eu vou ler aqui para vocês. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Salomão, ele traz algumas atitudes, certo ponto, ridículas, né, que o preguiçoso tem. A primeira delas, lá, o leão é uma figura de linguagem, na verdade. O preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele coloca como impedimento dele sair e combater os desafios da vida, de que os perigos lá fora, olha, é o suficiente para eu ficar aqui na minha cama, é o suficiente para eu não sair da minha casa. Então, o leão aqui, o Salomão utiliza como uma figura de linguagem. Os sábios é totalmente o contrário disso. Eles acreditam que o desafio, os perigos lá de fora são um desafio para serem enfrentados. Então, aqui está uma característica. Quando eu falei, será que eu estou me escondendo atrás dessa máscara? Será que eu estou dando muita importância para os leões que estão lá fora e, de repente, usando isso como uma coisa cômoda para eu simplesmente ficar aqui e não encarar como desafio e combater ao lado do meu suporte, que é Deus? Outra característica que Salomão coloca é uma porta gira em suas dobradiças. O preguiçoso vira de um lado na cama, se cansa, ele não levanta, gente, ele vira do outro. Gente, então essas são as características, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Ok, essas são as atitudes da minha vida, certo? Às vezes o preguiçoso, ele se acha na vantagem porque ele consegue comida, da mesma forma daquela pessoa que trabalha, que dá duro. Mas a preguiça, o que me pegou aqui, gente, foi com relação à parte espiritual, a preguiça intelectual. Isso também é uma falha que o preguiçoso tem. Sabe por quê? Ele não faz questão de se alimentar da palavra de Deus. É aqui que eu vou saber o que é certo e errado. É aqui que eu vou saber identificar se eu estou sendo insensata ou não. É aqui que eu vou identificar se eu estou sendo amiga ou inimiga, como a gente vai ver mais pra frente. Então, isso a gente trouxe muita reflexão pra mim. Por isso que eu falei, por que eu com a preguiça? Porque talvez nesses últimos tempos eu estivesse num comodismo, numa preguiça intelectual com relação à Bíblia. Então, esse ponto foi para mim o que mais puxou na lição. Então, para a gente refletir, será que essa preguiça, não só nas minhas atitudes na segunda-feira, que é difícil acordar, mas sim o que eu estou fazendo intelectualmente, a preguiça também me atinge nesse aspecto? Já que só um pouquinho para complementar um pouquinho, eu vejo também um pouquinho mais além, que às vezes a gente fica num comodismo, até você faz determinadas coisas na igreja e deve ser, não, aquilo está confortável para mim, eu não vou passar disso
porque vai me dar mais trabalho. E pode ser a preguiça nesse sentido. Não exatamente a pessoa que não faça nada, mas aquela pessoa que faz o mínimo possível para aplacar a sua consciência, né? E se alguém pede um pouquinho a mais, puxa, mas agora não vai dar tempo. E a minha avó já dizia uma coisa que eu sempre guardei isso para minha vida: se você quer o favor de uma pessoa, peça para alguém que é muito ocupado, porque a pessoa desocupada nunca vai ter tempo para você, mas a pessoa que é ocupada e faz várias coisas, ela sempre vai arranjar um tempinho para te ajudar. Ele fica procurando argumentos para ficar ali, né? Não posso parar, né? Dobradinho, vira de um lado, vira do outro. Exatamente. É interessante que seria bom nós pararmos para pensar um pouquinho sobre essa coisa de preguiça e fazer uma autoanálise, porque você já percebeu que a gente fala sempre que o outro é preguiçoso? Preguiçosa é a Simone, esposa do pastor Bravo. Preguiçosa é a Jaque, preguiçosa é a Carol. E aí a gente vai também dando desculpas através dos outros, que nós usamos como desculpa, para que a gente não pare, reconheça a nossa preguiça. Todos nós temos um pouquinho disso. Vai dizer que não? É bom a gente já confessar aqui que nós não somos perfeitos, mas estamos aprendendo e indo na direção. E aí vem a Carol agora com o amigo como inimigo. Como é que a gente faz isso? Você explica direito. Porque inimigo já dá muito trabalho. Agora um amigo que é inimigo, Carol, não precisa disso. Mas olha, Rosana, eu vou te dizer que o inimigo dá menos trabalho do que o amigo que parece amigo. Sim. Melhor já vir batendo do que por trás, né? É verdade. A lição, ela trouxe um conceito diferente sobre a amizade. A gente está acostumado a falar assim, amigo é aquele que fica do meu lado, e a gente acha que o que fica do meu lado tem que me apoiar em tudo que eu faço. E aí a gente se confunde no que significa ser amigo de verdade, né? Sobre amizade. Um amigo de verdade, de acordo com Provérbios, e eu acho que Salomão deve ter escrito isso num contexto de que ele deve ter, no mínimo, ter sido traído por algum amigo. É o amigo que fala, olha, cara, não sai de casa desse jeito hoje. Por segurança, não tá legal. Tô brincando. O amigo é aquele que diz a verdade, mesmo que aquilo possa ferir. Como assim ferir? O amigo tem o direito de ferir o outro. Talvez algumas feridas, se elas são feitas com amor e com o intuito de ajudar, de sempre pensar no melhor do outro amigo, ela seja uma ferida que vai servir para o crescimento, né? E aí tá a dificuldade de não só ser amigo para falar a verdade, mas como ser amigo para ouvir e continuar sendo amigo do outro, porque quando você é mais fácil falar. E a gente tem que só tomar cuidado com uma linha tênue de não agir com grosseria. O meu comportamento em relação ao meu amigo deve ser de testemunho e não aproveitar a oportunidade para desabafar ou para ser destrutivo com ele. Você entende a diferença? Às vezes é difícil. A gente até pode usar a desculpa de não quero magoar ele, é melhor não falar. Mas aí vem uma coisa muito difícil. A omissão, ela é comparada com a mentira. E a partir do momento que você esconde uma verdade dele, você está roubando. A omissão e a mentira em relação a um amigo, ela é tão grave quanto o roubo, porque você surrupia dele o direito de saber a verdade, de que aquela conduta que ele está tendo, ele não deveria ter. E quem sabe, no momento que você falha, ele aceite e ele mude de postura. Pode ser difícil para ele no começo, mas você está dando a ele a oportunidade de progredir, de crescer. Mas a lição chamou o amigo como inimigo, significa que esse amigo de verdade que causa uma ferida, geralmente, e muitas vezes ele é visto como inimigo. E a Simone vai falar pra gente agora sobre o inimigo como amigo. Então, bagunça, né? Vocês estão entendendo, né? E é interessante porque, assim, né, no comentário diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama. Uau. E, em contrapartida, tem o outro verso, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja... Beijo de Judas, né? Exatamente. Então, eu acredito, assim, que tudo, a base de tudo é o amor. Eu posso dizer qualquer coisa para qualquer pessoa com amor. Se a pessoa sentir em mim a intenção do amor. Se a pessoa perceber que eu estou amando, que eu estou preocupada com ela. Né? Você disse, é muito comum os jovens hoje em dia dizem assim, ver um amigo fazendo alguma coisa errada, indo para algum lugar que não deveria, né? Não. Ai, poxa, como é que eu vou falar? Não, deixa quieto, né? Em contrapartida, o inimigo, aquele que, vamos lá, te abraça, não, vai, te bota pra cima, incentiva, fala tudo o que você quer ouvir. Né? Porque o amigo, ele nos conhece profundamente, então ele sabe o que é que atinge o nosso coração, como é que ele, né, nos tem na sua mão. E inimigo é aquele que fala tudo que a gente quer ouvir. Mas por quê?
Porque a base de tudo é o amor e a base de tudo é a verdade de quem? É a verdade de Deus, é a verdade que está na palavra de Deus. É o parâmetro. Esse é o parâmetro, né? E é isso que a gente está estudando aqui em Provérbios. É a verdade da palavra de Deus. Ou seja, o que é que Deus diz? O que é que Deus me pede como amiga das pessoas que estão ao meu redor? E tem uma citação aqui, Simone, que bem no finalzinho da lição de quinta-feira, de um livro da irmã Arte, Refletindo a Cristo, que diz assim: não podemos falar a verdade a menos que nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é verdade. Ou seja, não tem como a gente não saber a verdade, não conhecer a verdade na palavra de Deus, não ir atrás, deixar de ser preguiçoso, ir atrás da verdade. Não tem como a gente não saber a verdade e não tem como a gente ser amigo, porque aí a gente vai ser inimigo. Se eu não sei qual é a vontade de Deus, se eu não sei qual é a verdade de Deus, naturalmente eu vou ser preguiçoso, naturalmente eu vou ser insensato, porque eu vou falar, né, um monte de besteira, e naturalmente eu vou ser o quê? Inimigo, achando que eu sou amigo. Aí vem a questão da máscara, né? Qual que é o pior problema hoje em dia nas doenças emocionais? Sim. É eu achar que sou uma coisa, ou eu me projetar em alguma coisa que no fundo eu não sou. E quando você enfrenta com a verdade, você se desequilibra emocionalmente. Então, assim, ó, a gente volta para aquela questão inicial, ou seja, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso entender da verdade que está aonde? Na palavra de Deus. E até uma questão que ela falou ali, que eu achei bem interessante, que para você falar com jeito com a pessoa, né? Eu acho que esse jeito só vem da comunhão que a gente tem com Deus. E do amor que eu percebo. E assim, e também para você saber a hora certa de você falar, né? Porque a Bíblia sempre fala que a resposta branda desvia o furor, né? Então existem momentos para você falar que a pessoa também vai estar receptiva àquilo que você tem para falar. Porque quantas vezes a gente fala a coisa certa, mas fala do jeito errado? Exatamente. Piorou. Virou uma coisa sobre inimigos, né? A Simone estava falando sobre inimigos. A lição trouxe o inimigo aquele que lubridia você, né? Que ele a comparou a um jarro pintado de esmaltado, né? Então, o que acontece? Outro dia, eu estava conversando com a Jaque, esse exemplo cabe bem, e é curto. Eu fui no shopping estação, e aí um rapaz tinha um produtinho, e ele falou assim, olha, passa no tênis de tecido, deixa o teu tênis branco, vai por mim. Olha, e gente, eu não sei como eu caí. E o pior de tudo, ele não me vendeu o produto, ele me vendeu a experiência com o produto. Ele falou, olha, passa no teu tênis agora, por R$10 eu deixo você passar no teu tênis, ele vai ficar branco. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui e vai comprar o potinho inteiro. Eu falei, não, então tá bom, R$10, como se estivesse sobrando. R$10. Gente, eu entrei no shopping, meu tênis começou a ficar amarelo, começou a escurecer, eu voltei lá, falei, eu vou voltar pra pedir meu dinheiro de volta, cadê ele? Gente, ele me vendeu uma ideia e eu comprei essa ideia, entendeu? A gente fica, é isso que o inimigo Fiquem faz. atentos a esse rapaz no É. chão. Tá? E o que acontece assim, ó, a tendência do ser humano, às vezes por autoestima baixa ou não, ele tem vontade, ele precisa, a mulher precisa ouvir elogio, já ouviu essa? É. Principalmente mulher, olha o perigo nisso. A gente pelo que precisa, Ou seja, e Satanás, ele é especialista na gente. Então, ele sabe exatamente aonde que ele pode, né, vender o produto do tênis, qual é o tênis da nossa vida, né? O que é que ele pode vender pra gente que a gente vai cair, que a gente Acreditar vai... e Exato. comprar, inclusive, a ideia. A lição nós passaríamos horas com vocês, mas o nosso tempo se foi. Eu gostaria de ler essa parte do estudo adicional que eu achei maravilhosa e depois as mulheres vão falar alguma coisa que eu não combinei com elas e elas vão falar com vocês já já. A atuação do Espírito de Deus não afasta de nós a necessidade de exercitar nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a empregar toda a capacidade para a glória de Deus. O tato, o amor. Por isso que é bom a gente fazer observação para quem a gente conhece. Como é que você vai fazer uma observação sobre a roupa de alguém que você não tem intimidade? Aquilo pode ofender. Precisa do que a Simone falou, do amor. As faculdades humanas, quando estão sob a orientação especial da graça divina, são suscetíveis de serem empregadas para os melhores desígnios da terra. A ignorância não aumenta a humildade nem a espiritualidade do professo seguidor de Cristo. As verdades da divina palavra podem ser mais bem apreciadas pelo cristão intelectual.
Cristo pode ser glorificado melhor por aqueles que o servem com inteligência. O grande objetivo da educação é nos habilitar a empregar de tal maneira o poder que Deus nos deu que representemos a religião da Bíblia e promovamos a glória do Senhor. Somos devedores àquele que nos deu a existência, quanto aos talentos que nos foram confiados. E é um dever que temos para com o nosso Criador cultivar e desenvolver esses talentos. Ou seja, Deus é o doador. Você pede que Ele use aquilo que Ele te deu e dá para Ele de volta. E eu quero começar pela Carol, nesse Dia Internacional da Mulher e Dia da Oração, porque valeu estar com a gente a pena agora até aqui. Diz para as mulheres o que você aprendeu nessa lição dessa semana. Gente, num contexto geral, primeiro que foi uma delícia estar com todas vocês, me senti em casa, foi muito gostoso, foi um papo entre amigas, na verdade. E sobre a lição, em resumo, eu só posso dizer que o nosso relacionamento precisa estar tão estreito com Deus que eu não preciso usar máscara para esconder o que eu penso, porque o meu eu foi transformado por Cristo. É só isso. Jaque, Perfeito. o Nada que foi de profundo. importante para você? Olha, para mim, essa lição mostrou que a caminhada cristã, mais do que resultado, mais do que entendimento daquilo, é uma caminhada de fé, de companheirismo com Deus. Então, é através da minha comunhão com Ele que Ele vai me mostrar se eu estou utilizando algumas máscaras, que Ele vai me mostrar se eu preciso identificar ou não quem está sendo meu amigo e meu inimigo. Isso me chamou a atenção nessa lição. O que foi, assim, importante para você nessa semana, Olha, o Mônica? que me chama a atenção, acho que é um dos meus livros preferidos da Bíblia, é Provérbios, né? E eu fico encantada de ver como aquilo que serviu para Salomão há tantos anos atrás serve para nós, hoje em dia, né? E isso nos ensina que a essência do ser humano é a mesma. E Deus sabe aquilo que a gente precisa. E eu vejo isso com tanta profundidade, que as meninas tão jovens como elas, e a nós que estamos em outra fase da vida, serve para todo mundo, né? É um conselho para todos. Então, o que eu trago assim de lição para a minha vida pessoal é que a gente coloque essas coisas em prática, porque tudo aquilo que Deus deixou para nós foi para nossa felicidade, para que a gente consiga conviver em harmonia e em amor com as pessoas que nos rodeiam. Para você, Simone, o que foi importante para Eu essa queria semana? dizer que na véspera, né, no Dia da Mulher, que nós estamos comemorando, eu queria dizer e fazer um desafio a você, mulher que está nos assistindo, que confie, procure as verdades na palavra de Deus. Não confie no que só as outras pessoas, vá você. Por quê? Sempre que você buscar a verdade, Deus vai dar a você essa verdade. Não importa a tua idade, não importa, né, o que for, Deus vai te dar a verdade. E quando Deus te der a verdade, Ele te liberta, porque você não precisa de máscara, que foi o que a Carol falou. É você. Por quê? Porque, consequentemente, você vai refletir o caráter de Deus. Você vai espelhar a Jesus. Então, faça isso da sua vida. Que privilégio sermos amadas pelo dono do mundo. Que privilégio saber que Cristo pode viver tão dentro de mim e de você, que as nossas atitudes e palavras sejam somente de amor. Que a gente saia por aí usando os dons que Deus nos deu para a próxima semana, para aproximar as pessoas de Cristo e fazermos a diferença na nossa sociedade. Que Deus vos abençoe, que o sábado de vocês seja repleto de bênçãos e que amanhã, o Dia da Mulher, seja repleto de surpresas boas. E que os homens que nos ouçam nessa manhã possam ser os instrumentos de Deus para realizar essas surpresas para todas nós. Terminamos com uma palavra de oração abençoando a sua vida através da nossa primeira dama nessa manhã, nossa querida amiga Simone. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, nós queremos ser semelhantes a Ti, nós precisamos contar a todas as pessoas que estão ao nosso redor o quanto somos amadas e o quanto somos amados também por Ti. Por favor, Senhor, ajude-nos a encontrarmos as verdades, a sermos sábios de acordo com a Tua vontade. Ilumine a cada um dos Teus filhos. Ajude com que cada um, durante essa semana, possa estudar a Tua palavra, para que nós possamos ser reais, amigos, sábios e, acima de tudo, um dia possamos estar perto de Ti lá no céu. Dê-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que pena, gente, que pena. Chegou ao fim a nossa lição de hoje. Foi muito bom estar com todas vocês. Faltou só um chazinho, assim, porque o resto estava completo. Então, mas
eu deixo contigo o nosso abraço, um feliz Dia das Mulheres para todas as que estão nos assistindo. E se você quiser assistir esse vídeo, se você quiser continuar acompanhando a Escola Sabatina Interativa, você pode acompanhar pelo endereço que a produção vai colocar aí, conforme nós combinamos, produção, no facebook.com/Escola Sabatina Interativa, ESI Curitiba. Ou pelo e-mail também, se você quiser entrar em contato, fazer reclamações não, tá? Fazer elogios, que a gente adora ouvir elogios. Com palavras de amor. Pelo e-mail esi@iasdecentral.org.br. E você não pode perder, já que você gostou tanto de estar aqui, se você quiser ter outros encontros com Deus, nós temos horários marcados, além daqueles que você vai fazer em casa, pessoalmente. Então, todo sábado às 9 horas e às quartas-feiras às 19h30. Às sextas-feiras, às 20 horas, tenho Ligados na Palavra. A partir de abril, tá? E amanhã, às 19 horas, o Clamor da Meia-Noite. Foi no ano passado, foi muito bom. Foi no ano passado, a equipe técnica me deixou na mão agora, gente. Eu, inclusive, estou pedindo demissão da função. Tô brincando, gente. Mas que bom que você acompanha com a gente aqui. Desculpe as pequenas falhas, são seres humanos, mas todos aqui usados por Deus. Espero poder contar contigo aqui no próximo sábado, no mesmo horário, acompanhar a lição do estudo da palavra e que você cresça tanto quanto nós crescemos aqui em conhecimento e que isso te aproxime cada dia mais de Deus. Até a próxima!